Olá, meus amados irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria Santíssima possa estar em nossos corações. Que Deus abençoe a sua vida e a minha vida também. Que Deus abençoe a todos nós que estamos aqui evangelizando mais uma vez nas redes sociais, que juntos vamos evangelizar. Você que está acompanhando aí os meus vídeos de evangelização, que estou gravando alguns novos vídeos, inclusive preparei aqui um pouco do cenário, né? Coloquei aqui as imagens, minha esposa também me ajudou muito, aí me motivando, e vocês também que estão compartilhando, estão me motivando muito a dar continuidade a essa missão de evangelizar pela internet. E hoje eu vou aqui, e nesse vídeo eu vou aqui gravar sobre a confissão, não é? Falar aqui sobre o sacramento da penitência. Muitos protestantes ficam falando que não adianta você ir se confessar com um padre, você tem que ir se confessar diretamente com Deus, né? Eles dizem isso, diz que o sacramento da penitência não tem valor de nada, né? Diz eles que você tem que se confessar diretamente com Deus e não se confessar com o homem. Vamos aqui entender melhor sobre essa questão da confissão. Eu queria aqui usar o Catecismo Maior de São Pio X, aqui na questão, vamos lá, 670, vai nos mostrar o que é o sacramento da penitência. Veja só, pergunta: o que é o sacramento da penitência? A resposta: a penitência, chamada também confissão, é o sacramento instituído por Jesus Cristo para perdoar os pecados cometidos depois do batismo. Questão 671. Por que se dá a este sacramento o nome de penitência? Dá-se a este sacramento o nome de penitência porque, para obter o perdão dos pecados, é necessário detestá-los com arrependimento, e porque quem cometeu uma falta deve sujeitar-se à pena que o sacerdote impõe. É aquela penitência que o sacerdote, quando a pessoa se confessa, ele passa uma penitência para você cumprir, né? Para você melhorar a sua vida, para você buscar de uma forma mais intensa, melhorar na sua caminhada de fé, certo? E aqui eu queria também falar aqui da questão, deixa eu ver aqui se é essa. Quando foi que Jesus, está aqui a questão 673 do compêndio do Catecismo Maior de São Pio X, vai falar assim, pergunta: quando Jesus Cristo instituiu o sacramento da penitência? A resposta: Jesus Cristo instituiu o sacramento da penitência no dia da ressurreição, quando, depois de entrar no cenáculo, deu solenemente aos seus apóstolos o poder de perdoar os pecados, não é? Questão 674. Como deu Jesus Cristo aos seus apóstolos o poder de perdoar os pecados? Resposta: Jesus Cristo deu aos seus apóstolos o poder de perdoar os pecados, soprando sobre eles e dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados, lhes ser-lhe-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Então, aqui no Catecismo Maior de São Pio X, nós já vamos entender muito sobre isso. Mas eu queria ler essa passagem que a gente acabou de ver, é uma passagem bíblica, essa última que eu li aí agora, que está localizada no Evangelho de São João, no capítulo 20, do versículo 22 ao versículo 23, não é? Os protestantes tentam distorcer o sentido dessa passagem bíblica, mas nós sabemos que aqui claramente fala, não tem para onde correr, aqui verdadeiramente fala a autoridade sacerdotal, não é? Do ministério dos sacerdotes, dos nossos pastores, da qual nós temos que ser submissos. Então, aqui no Evangelho de São João, capítulo 20, do versículo 22 ao 23, vai falar claramente sobre a autoridade que Deus deu para
os seus apóstolos, para eles que eram os pastores, não é? Vamos ver aqui do versículo 22 ao 23, diz assim: E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes. Eu estou lendo aqui, irmãos, só para me lembrar aqui que eu não falei no começo do vídeo, eu estou lendo numa tradução de Bíblia protestante, está aqui ela, deixa eu mostrar para vocês, olha só, Bíblia protestante que os protestantes utilizam, da tradução João Ferreira de Almeida, certo? Eu não estou lendo uma Bíblia católica, eu estou lendo uma Bíblia protestante. Então, vamos lá, voltando, versículo 22 ao 23 do capítulo 20 de João diz: E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Versículo 23: Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Veja, Jesus claramente disse aqui a autoridade dos pastores da igreja, ou seja, dos sacerdotes, para assumir esse ministério, não é? Então, eles são responsáveis por isso. Desde o tempo antigo, desde o Antigo Testamento, nós podemos ver claramente que Deus sempre escolheu os pastores para pastorear o seu povo, para serem autoridades. Você pode ver isso aqui na Bíblia protestante, na Bíblia católica, no capítulo 1 de Deuteronômio, no versículo 13 fala isso, que fala que ele ia escolher os pastores para guiar o povo. Então, na Nova Aliança, Deus fez a mesma coisa, Jesus fez a mesma coisa. Escolheu os apóstolos para serem os pastores do povo, que levassem o povo a Deus, levassem o povo a Jesus. Então Jesus escolheu os pastores da igreja. Nós vamos ver aqui também na Bíblia protestante isso. Eu queria ver aqui com vocês agora, lá em Hebreus, que vai falar sobre a autoridade sacerdotal. Veja só aqui em Hebreus, estou lendo o Novo Testamento, certo? Hebreus capítulo 5, do versículo 1 ao 4, veja só. Bíblia protestante diz: Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Versículo 3: E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Veja, ele faz tanto pelos dele, como pelo do povo. E ninguém toma para si essa honra, senão que é chamado por Deus, como Arão. Então, veja só aqui a autoridade sacerdotal. No versículo 3: E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Então, mais uma passagem bíblica que nos mostra a autoridade dos sacerdotes, a autoridade sacerdotal. Eu quero pegar com vocês também, aqui na carta de Tiago, capítulo 5, vamos ver aqui, Tiago, capítulo 5, do versículo 14 ao versículo 16. Veja só aqui a autoridade sacerdotal, não é? Tiago capítulo 5, do versículo 14 ao versículo 16, diz assim: Está alguém entre vós doente? Faz a pergunta, né? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados.
Veja só aqui a importância da presença sacerdotal. Vocês estão entendendo, né? Versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que cessareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aqui, então, está a autoridade sacerdotal. Vou pegar aqui uma Bíblia de tradução Ave Maria, para ler essa passagem de Tiago. Vamos ver aqui como é que está na Bíblia Ave Maria. Porque as Bíblias protestantes têm muita distorção, né? Tem muitas adulterações. Veja só, aqui diz: está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja. Veja. E estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, lhe serão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Veja aqui como está de uma forma bem mais clara a confissão, o sacramento da penitência. Não é? Aqui na Bíblia protestante nós podemos perceber mesmo que existem muitas adulterações. Eu até posso passar aqui uma recomendação para vocês. Vocês podem colocar no YouTube as adulterações das Bíblias protestantes. Lá vai ter um vídeo de um grande colega meu, do Paulo Leitão, que vai falar sobre essas adulterações. Então, aqui eu estou colocando para vocês a autoridade sacerdotal, para que nós possamos entender aquilo que está lá em João, capítulo 20, do versículo 22 ao 23. Agora eu queria ler para vocês entenderem mais ainda a autoridade que os sacerdotes, os bispos, o Papa tem na igreja. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 28, veja só, diz assim, eu vou ler na Bíblia protestante, certo? Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. É essa a autoridade dos pastores da igreja. Então, quando o fiel ele vai ao sacerdote, certo? Quando ele vai ao encontro do sacerdote, é com esse objetivo de, pela ação do Espírito Santo no sacerdote, ele vai conseguir o perdão dos seus pecados. Aí você vai dizer, talvez as pessoas digam assim, mas para que isso? Se eu posso ir diretamente aqui com Deus e resolver tudo? Ora, meu amigo, se você pensar assim, então por que lá em Tiago capítulo 5, do versículo 14 ao 16, diz assim, se tiver alguém dentre vós doente, chama o sacerdote. Se você for pensar dessa forma, para que chamar o sacerdote? Se as pessoas que estão ali podem muito bem pedir diretamente a Deus, então o seu pensamento está errado, entendeu? Se você vier com essa de, eu não vou, por causa que o sacerdote é outro pecador que nem eu, entendeu? Ele pode pecar que nem eu, entendeu? A mesma coisa de dizer assim, eu não vou para o médico falar sobre minha doença, porque ele também pode ficar doente. Não tem lógica esse pensamento, não tem lógica, entendeu? Então, se for dessa forma, se formos pegar dessa forma que os protestantes pensam, né? De, não vou me confessar com o homem porque eu posso diretamente resolver isso com Deus. Ora, então, vamos anular a passagem de Tiago, capítulo 5, do versículo 14 ao versículo 16. Porque se formos pensar assim, não precisava chamar o sacerdote. Quando alguém estivesse doente, bastava você mesmo que está vendo ali a pessoa doente, você mesmo ir diretamente com Deus, para você ver. Deus escolheu os sacerdotes da igreja para assumirem a responsabilidade de guiar o povo. Então, quando nós vamos nos confessar com os padres, nós reconhecemos a autoridade dos pastores da igreja. Você está entendendo a diferença aqui da doutrina verdadeira para esse pensamento errado protestante?
Os protestantes não respeitam as autoridades que Jesus escolheu, porque nós sabemos que Jesus escolheu os 12 apóstolos. A Bíblia vai falar em João 20, capítulo 20, do verso 22 ao 23, que Jesus deu essa autoridade soprando sobre eles o Espírito Santo, mas eles negam isso, ou seja, é um desrespeito às autoridades que Jesus colocou. Eu quero aqui mostrar a vocês, 2 Coríntios, vamos aqui para 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 ao 20, veja só aqui, a autoridade sacerdotal sobre o sacramento da penitência, que é a confissão. Veja só aqui. Versículo 18. Diz assim: e tudo isso provém de Deus. Esse ministério sacerdotal, gente, provém de Deus. É pela ação do Espírito Santo. É pela ação de Deus no sacerdote. Veja. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A confissão é a reconciliação. Veja, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Jesus colocou nos pastores da igreja a palavra da reconciliação. Está aqui, está na Bíblia. Bíblia protestante, capítulo 5, 2 Coríntios, do verso 18 ao versículo 20. Versículo 20 diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, é essa a ação do Espírito Santo no sacerdote. Ele está ali para nos reconciliar com Jesus. Veja que falou dessa autoridade. Está na Bíblia protestante. Então, meus amados irmãos, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Vocês possam meditar mais um pouco nisso, para que você possa ter essa humildade de reconhecer que você tem que ser submisso aos pastores da igreja. Desde do início foi assim. Você vê lá Levítico capítulo 5, do versículo 5 ao 6, vai falar isso. Deuteronômio capítulo 1, versículo 13, vai falar da autoridade dos pastores, que Deus vai escolher pastores. Jeremias 3,15 vai falar sobre esses pastores. E nós temos hoje, na igreja de Cristo, a sucessão apostólica que está na igreja. É essa autoridade. Por isso que nós vamos nos confessar. Quando nós cometemos um pecado mortal, nós procuramos o sacerdote, assim como nos ensina lá em Tiago capítulo 5, do versículo 14 ao 16. A função do ministério sacerdotal é esta, da reconciliação, para nos levar a uma reconciliação. E sem falar que na confissão, o sacerdote, pela ação do Espírito Santo, nos dá um conselho. Quando o sacerdote é um verdadeiro sacerdote de Cristo, ele dá um conselho àquele pecador para melhorar na busca da santidade, para melhorar na fé, nas atitudes. Então, ali a gente recebe um conselho de um pastor da igreja. Que Deus abençoe a vida de vocês, a Virgem Maria vos guarde. Quero aqui divulgar a minha fanpage, certo? Você que ainda não curte a minha fanpage, você pode botar aí no Facebook, Missionário Daniel Silveira Fonteles Linhares. Eita, nome grande, né? Coloquei o nome completo para facilitar das pessoas acharem, meus irmãos. Você pode também ver os meus artigos nas páginas como, por exemplo, Sou Feliz por Ser Católico. Tem também na Católicos Evangelizadores. Tem também na Jesus o Bom Pastor. Tem na página Nossa Senhora das Graças, tem muitas páginas aí na Discipulado Católico, que inclusive é o nosso canal no YouTube. Procure uma dessas páginas, certo? Mas procure lá a minha também. Que Deus abençoe a vida de vocês, a Virgem Maria vos guarde. Desde já eu agradeço a todos que vão compartilhar. Até a próxima, se Deus quiser. Salve Maria Imaculada, salve a Santa Tradição.